Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais essa live. Espero que todos estejam bem. Vamos começar as transmissões. Espero que todo mundo tenha conseguido se conectar. Vamos começar então. Bom, sejam bem-vindos. Vocês já me conhecem, eu sou Marcelo Barbosa, aqui do canal da Clark Treinamentos. Hoje a ideia é falar sobre operações das facilities, das instalações de data centers de alta disponibilidade. Você vai entender aqui o que é operar um data center. Você vai saber o que é a importância disso, quais são os riscos, qual a sua relação entre a operação do data center e a sua disponibilidade, a relação entre a operação e a eficiência de um data center. Você vai saber quais os conhecimentos necessários aos profissionais que vão trabalhar na operação. E mais assuntos também que vamos tratar aqui nessa uma hora, né? Para isso eu tenho aqui alguns convidados bastante especiais, Eduardo Souza, Fabiano Azevedo. Vou introduzi-los aqui um pouquinho do currículo deles e aí eles vão se apresentar daqui a pouquinho, né? O Eduardo Souza é um profissional de missão crítica, gestor de infraestrutura física. Ele possui graduação em engenharia elétrica na UFO, MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, especialização em data centers pela Unisul. Ele atua na área de missão crítica desde 2011 e possui diversas certificações internacionais. Já o Fabiano Azevedo é um profissional com mais de 25 anos de experiência no segmento de data centers. É engenheiro eletricista, MBA em gestão empresarial pela FGV, MBA em administração, finanças e geração de valor pela PUC do Rio Grande do Sul, também é instrutor do curso Critical Operations Professional pela DC Professional. Há mais de 8 anos, ele é o instrutor da DCD. Ele possui as certificações DCS pelo DCD, ATS pelo Uptime Institute e atua hoje como gerente de serviços Brasil pela Vertiv. A ideia do Eduardo contar para a gente um pouco sobre as operações do ponto de vista de quem trabalha, quem é o proprietário de um data center, enquanto o Fabiano vai falar um pouquinho com a gente sobre o ponto de vista da empresa que presta esse tipo de serviço em data centers de ponta. Tá? Eduardo, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí com a gente essa live, né? Agradecer a participação de todos. Estou bem ansioso para poder compartilhar aqui com vocês algumas experiências, né? Eu sou profissional de missão crítica desde 2011, atuo na Dataprev, uma empresa pública de TI, né? Voltada para o serviço social, né? Então, o principal serviço que nós temos aqui são o pagamento, né, das aposentadorias, dos benefícios previdenciários, né? E agora, durante a pandemia, a atuação da Dataprev muito forte no aspecto da disponibilização do auxílio emergencial. Espero poder contribuir com o debate aqui. Legal, obrigado, Eduardo. Fabiano, conta um pouquinho sobre você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando nessa live. É sempre um prazer para mim aí ter oportunidades de compartilhar a experiência que nós vivenciamos e angariamos durante tantos anos, né, no dia a dia. Eu faço isso com muito prazer, como instrutor, como professor. Eu acho que é uma maneira de nós podermos contribuir com a sociedade, contribuir com o segmento, né, do qual nós vivemos, fazendo com que ele amadureça, se profissionalize, porque nós sabemos hoje, cada dia mais, o segmento de missão crítica, ele faz parte da vida, do cotidiano de cada pessoa, e quanto mais excelente formos, né, menos impactos teremos aí junto à nossa sociedade. Então, para mim é um prazer. Atualmente, tenho a felicidade de estar integrando o time da Vertiv, enquanto gerente de serviços Brasil. Então, nós aí estamos trazendo aí nesse segmento, vou falar um pouquinho mais adiante, a nossa proposta enquanto um novo player, né, de operações em data center no Brasil. Ok, muito obrigado, Fabiano, obrigado, Eduardo. Não esqueça de dar o like, né, e compartilhar esse vídeo com colegas de vocês, principalmente a versão gravada que vai estar aqui, né. Os convidados também vão deixar os seus dados de contato aqui, principalmente e-mail, para que vocês possam entrar em contato novamente mais tarde para tirar dúvidas, outro tipo de coisa qualquer, né, relativa a isso. Bom, vamos começar, e antes de começar a primeira pergunta, eu preparei aqui um vídeo
ele tem menos de 2 minutos para introduzir um pouquinho do que é o mundo de data centers, o que é o mundo de facilities data center, para quem não é dessa área, para quem não é esse dia a dia. Vou iniciar o vídeo, tem menos de 2 minutos aí, na volta a gente já começa as discussões. Bom, estamos de volta aqui. Para quem não está no dia a dia de data centers, pode não entender muito essas imagens, mas mostraram uma sala de computadores com diversos racks, servidores, equipamentos de TI, salas elétricas com geradores, UPS, baterias, salas de central de água gelada, geradores, uma área externa com tanques de combustível, diesel, tanques de água de reposição, um monte de coisa, né? E então vamos entender o que é mexer em tudo isso, o que é operar um data center. E para começar o debate, eu queria que o Eduardo já começasse pela experiência de quem opera um data center, um não, mas 3, né? O que é operar um data center, Eduardo? Pois bem, acho que um termo que é bastante discutido hoje no meio, né, é a sustentabilidade operacional, né? Você garantir a sustentabilidade operacional do seu negócio, né? No nosso caso, o data center. E a sustentabilidade por si só, no termo, né, visa garantir a sustentação de um serviço, de um negócio ao longo da sua vida útil, né? E o data center, operar um data center, tem que focar em 3 pilares, né? A sustentabilidade leva em conta aspectos econômicos, ambientais e sociais. Trazendo isso para o mundo de data center, né, de operação de data center, quando a gente fala de aspectos econômicos, acredito que sejam os investimentos em infraestrutura, né, para você garantir a alta disponibilidade, a robustez, investimento em componentes redundantes, né, para você ter a confiabilidade necessária para sustentar o serviço. Quando a gente trata dos aspectos ambientais, são os recursos utilizados pelo data center, principalmente energia, água, nessa preocupação que é cada vez maior. O Brasil está num momento hoje, né, crise hídrica novamente, pessoal tratando aí com medo de um novo racionamento, né? E a gente sabe que sem energia o data center ele não opera, não funciona. E por fim os aspectos sociais, que no caso do data center é o investimento na equipe de operação, equipe de manutenção. Sem uma equipe de alto desempenho, né, devidamente qualificada, adequada, você não garantirá a disponibilidade que seu data center foi projetado, um investimento em infraestrutura. Somente o investimento em infraestrutura não te garantirá a disponibilidade a longo prazo. Né? Então, quando a gente trata de sustentabilidade operacional, são esses 3 focos, né? Aspectos econômicos relacionados à infraestrutura, aspectos ambientais relacionados aos recursos utilizados pelo data center, água, energia principalmente, e os aspectos sociais relacionados aos recursos, né, profissionais, recursos humanos, necessários para a operação bem-sucedida desse data center. Bacana, é bastante complexo então, né? Envolve várias dimensões aí, né? Fabiano, o que você pode acrescentar aqui?
Não, é bastante interessante a maneira aí como o Eduardo colocou, né? Eu entendo que para se falar de data center, é importante ter a noção do impacto que nós podemos ter no site de missão crítica, caso haja uma falha, né? Nós vivemos aí em tempos de pandemia, nos últimos 2 anos, aonde esse nosso negócio ele se tornou cada vez mais presente na vida aí da sociedade, né? Tentei imaginar aí alguns meses atrás o que seria de nós. Vivemos esses últimos 2 anos se nós não tivéssemos os data centers nos suportando. Imagina o que seria de nós se nós não pudéssemos nos comunicar. Imagina o que seria de nós se nós não pudéssemos nos relacionar, né, pudermos realmente ter esse suporte de trabalho remoto, de estudar remotamente, e tudo isso é suportado pelos data centers ou pela cloud, pela nuvem, que muitos perguntam o que é essa nuvem aí que tantas pessoas falam, né? Então, nada mais é que essa infraestrutura que o Marcelo bem representou no vídeo aí inicial, né, que demonstra toda essa tecnologia que nos permite termos essa vida digital, né, que com todos os serviços que chegam até nós no dia a dia, né? Então, é importante nós entendermos, né, termos essa noção do impacto, da responsabilidade que nós, como profissionais de data center, suportamos as operações a nível Brasil, a nível mundial, a nível negócios mesmo, né? O impacto de qualquer falha das nossas atividades, seja como provedor de serviço, provedor de equipamentos, né, os donos dos data centers, a responsabilidade é bastante grande que está sobre nós. E quando o pessoal pergunta agora, né, o que é a nuvem, onde está a nuvem, você fala, você está olhando para ela agora, né? Você está olhando para ela agora, né? O que você está fazendo aqui agora está disponível por causa da nuvem, das nuvens, né? E antes da pandemia realmente era muito mais difícil ter esse tipo de momento, né? De você poder fazer essas lives, essas reuniões virtuais. Já existia tecnologia, mas foi tudo muito acelerado, né? E é correto dizer que essa aceleração que aconteceu com essas mídias todas, com cloud, com recursos de lives e reuniões virtuais e compras online, aumentou o serviço do pessoal de operações? E aproveitar e emendar essa pergunta, as operações não só aumentaram, mas também elas envolvem que disciplinas? A gente está falando de engenharia elétrica, a gente está falando de engenharia mecânica, a gente está falando em que disciplinas? O que está envolvido aí por trás disso? Aí vocês respondem à vontade aí, quem quiser. Certo. Primeiro, em relação a essa aceleração, né? Nós estamos vivendo uma nova transformação, uma nova revolução industrial, que é a transformação digital, né? Então, tudo isso, com certeza, foi mais acelerado ainda por conta da pandemia, né? Os negócios tiveram que se reinventar, né? E quando você cita a nuvem, a gente que é profissional de data center, a gente ouve muito isso, né? Eu não preciso mais de data center, agora eu vou para a nuvem, né? Só que o que sustenta essa nuvem é uma grande infraestrutura física, um grande data center, os grandes provedores de data center, né? O que está ocorrendo hoje é uma migração, né, de fato, para esses grandes provedores de data center, né? O data center as a service, né? Mas a infraestrutura física, ela continua presente, continua suportando todos os negócios, né? E quando a gente fala nesse ambiente, nessa infraestrutura, né, é uma infraestrutura bem complexa, né? A gente tem alguns subsistemas que são obrigatórios e estarão presentes em qualquer data center, né? Então, a gente tem um subsistema de energia, de climatização, a parte de proteção contra incêndio, a parte de cabeamento estruturado, né, para garantir a comunicação interna e externa, né, desse data center, e a parte de segurança física e patrimonial, né? E é importante entender que o data center não é só a sala de servidores, né? Somente a sala de computadores, somente o data hall, sala cofre, sala segura, né? Cada proprietário nomeia de uma forma diferente, né? Sem dúvida, esse é o coração, né, de qualquer data center, onde você hospeda o serviço de TI e armazena os dados, até por isso tem um nível de criticidade de segurança um pouco maior do que os demais, geralmente, né?
mas todos esses subsistemas que eu citei, e outros, né, dependendo da complexidade, do tamanho do seu data center, você pode ter outros subsistemas, eles atuam de maneira integrada, onde a falha, né, de qualquer um destes, né, pode paralisar, né, ou até mesmo disponibilizar todo o serviço de TI. Então, é importante entender que a infraestrutura, ela é complexa, né, então, quando você coloca disciplina de engenharia, a gente tem todas as disciplinas, né, as principais disciplinas envolvidas, né, então, engenharia elétrica, civil, mecânica, engenharia de computação, né, a parte de redes, né, que é muito forte, a parte química, quando a gente trata das baterias, né, o banco de baterias, o sistema PES, que é um dos principais componentes aí do subsistema de energia. Então, são diversas disciplinas técnicas envolvidas na operação de uma infraestrutura física, né, de facilities. Isso envolve também a operação, às vezes, 24/7? Tem gente operando data center dia e noite também? Sábado, domingo, feriado? Inclusive em momentos de manutenção preventiva, corretiva, preditiva, etc.? Realmente, complementando aí o que o Eduardo colocou, para manter essa infraestrutura complexa funcionando 24/7, 365 dias por ano, é uma instalação ininterrupta, é necessário que haja uma governança muito bem estruturada, né, processos padronizados, equipes treinadas, qualificadas, para que realmente as entregas sejam feitas dentro do padrão esperado e com a resiliência esperada, né? Nós vemos aí vários players mundiais investindo em sistemas aí de alta confiabilidade, sistemas redundantes, sistemas com topologias resilientes, mas tudo isso ele é importante, ele é necessário, mas é sempre importante lembrar que o fator humano ele está sempre presente, ele é um dos fatores que ainda hoje, depois aí de 3, 4 décadas de maturidade no negócio de data center, ele ainda é um fator que gera os downtimes, as disponibilidades relevantes. O último estudo publicado pela Uptime Institute, onde ele acumulou os dados dos últimos 25 anos, em média, 43% das falhas que ocorreram em data center estão associadas a falhas humanas. Se nós olharmos para os últimos 3 anos, nós estamos falando aí da ordem de 67% das falhas ocorreram por falha humana. E se ainda aprofundarmos um pouquinho mais, 3 de cada 4 data centers no mundo tiveram indisponibilidade nos últimos 3 anos. Então, são números bastante alarmantes, são números bastante graves, incluindo aí, eu estou falando, inclusive, dos data centers de grande porte, das grandes big techs, dos data centers hyperscale, não estou falando somente de data centers pequenos. Nós temos aí notícias, infelizmente, de data centers que têm aí todas as boas práticas empregadas. Nós temos notícias de data centers com topologias robustas, com investimentos financeiros bastante numerosos e ainda assim tendo algum nível de insucesso, né? Então, por isso é muito importante escolher bem os seus provedores de serviços, quem vai estar gerindo a sua instalação, porque é bastante complexo, demanda um nível de conhecimento bastante profundo de diversas matérias, então realmente é necessário que tenha aí no dia a dia, porque um mínimo detalhe, né, é o suficiente aí para gerar algum transtorno, embora saibamos que as instalações que nós temos aí, nos níveis de resiliência que existem, não é o único fator que derruba um data center hoje, né? É necessário uma falha aí, uma sequência de falhas, né? Ou melhor, uma sequência de omissões pela gestão para que possa vir causar uma indisponibilidade da carga crítica.
Inclusive, acho que foi no começo desse ano, fevereiro ou março, teve um incêndio de um grande provedor lá da Europa, acho que na França, se eu não me engano, em Estrasburgo, o OVH, pegou fogo, destruiu um prédio deles e mais uma parte de outro prédio, e disponibilizou milhões de sites de empresas públicas e privadas, muito prejuízo, e eu não sei se já chegaram no final da conclusão do que causou tudo isso, mas os indícios eram de que foi um incêndio em um UPS logo depois que ele sofreu a manutenção. Será que uma operação não muito bem feita, não muito bem executada, ou uma operação de manutenção não muito bem executada pode levar a um downtime desse, ou não mais que o downtime, né, uma destruição até de um data center, como aconteceu com esse efetivamente no começo do ano? Será que uma operação não muito bem feita pode realmente ter esse estrago todo? Desculpa, Fabiano. Sem sombra de dúvidas, né? Até complementando o que o Fabiano colocou em relação às falhas, né? Por serem ambientes complexos e por conta da criticidade, nos últimos anos, houve um avanço muito grande em termos de padronização dessa topologia, né? As classificações quanto à criticidade, né? Então, os data centers hoje contam com infraestruturas, né, extremamente robustas, né? Só que essa robustez, essa quantidade de componentes e caminhos redundantes, ela agrega complexidade, né, a essa infraestrutura. E você necessita, sim, de uma equipe muito bem treinada, muito bem qualificada e devidamente alinhada à criticidade do seu negócio. Se o seu data center possui uma infraestrutura de alta criticidade, de alta complexidade, maior será o requisito de qualificação dessa equipe. E o que o Fabiano colocou em relação às falhas, os data centers são ambientes de missão crítica. E como qualquer outro ambiente de missão crítica, seja uma aeronave, seja uma plataforma de petróleo, dificilmente uma falha única será responsável por um evento, por um problema de indisponibilidade, né? É uma sequência de falhas, uma sequência de eventos que acaba levando a essa indisponibilidade. E muitas vezes essas falhas são classificadas simplesmente como erros humanos, quando, na verdade, elas omitem uma falha de gestão, né? Uma falta de treinamento, uma falta de procedimentos documentados, uma falta a equipe devidamente, quantitativamente e qualitativamente adequada, né, para operar o seu data center. Então, é extremamente importante o investimento na sua equipe, né? Data centers de classe mundial, né, data centers de alta disponibilidade, que é o que a gente está tratando aqui no nosso fórum, eles necessitam de equipes de alto desempenho, né? E o que caracteriza uma equipe de alto desempenho? Não é apenas as características, não são apenas as características profissionais individuais de cada profissional, mas sim a sinergia desses membros, né, que eles amplificam as suas capacidades quando atuam em equipe e estão preparadas, né? Cada um desses profissionais estão bem treinados, bem capacitados para atuar em momento de crise, né? Hoje nada adianta você ter o melhor profissional se no momento de uma crise a sua equipe, cada um corre para um lado, né? Não tem um treinamento, não tem a qualificação, e quando a gente tratou das disciplinas, né, um ambiente multidisciplinar, né, eu esqueci de citar uma disciplina que é extremamente importante, que é a gestão de recursos humanos, né, a gestão da sua equipe de operação e manutenção, para atuar em momentos de crise. Sem essa preocupação com o recurso humano, com o recurso profissional, dificilmente você vai atingir, né, a expectativa de tempo de operação a longo prazo. É o dado que o Fabiano trouxe. Por mais robusta que seja a sua infraestrutura, se você não tiver um cuidado com a operação, com a sua equipe, com o profissional, com o pessoal que atua no seu data center, esse data center vai cair, que é o termo que a gente utiliza. Ah, mas meu data center é certificado. Cai. Se não for bem operado, se não for bem manutenido, né, ele vai cair. E é o que a gente vem acompanhando, né? Essas quedas, elas se tornam menos frequentes ao longo do ano, por conta desse investimento em infraestrutura, né, na topologia de alta disponibilidade. No entanto, são cada vez mais agravantes. Por quê? Você passa a ter uma concentração, né, de serviços em um único ambiente. Há décadas atrás, o data center era local, processamento local. Então, uma queda de um data center trazia um grande prejuízo localmente. Hoje, não, né? Esse exemplo da França, né, foram milhares de clientes, né, que foram atingidos, e alguns destes confiaram tão plenamente nessa infraestrutura de nuvem, né, do provedor de serviço,
que não tinham outro backup e perderam, né, seus dados de maneira definitiva, né? Então, de fato, a operação, se não tratada com o mesmo nível de criticidade, né, que você tem com a sua infraestrutura, ela é um fator de risco para a disponibilidade do seu negócio. Tá, eu sei que o Fabiano, com licença um pouquinho só, o Fabiano vai complementar, mas eu queria aproveitar e o gancho para o Fabiano depois de complementar, já entrar num determinado assunto. Eu sei que nós três somos professores aqui nas disciplinas aqui de data centers, eu queria que o Fabiano já emendasse com o seguinte, já que falamos que realmente o profissional tem que ser qualificado, que opções de qualificação temos aqui no mercado para garantir, porque na faculdade é difícil alguém sair formado sabendo operar um data center, quer dizer, é quase impossível, né? É um assunto novo, ainda não tem expertise acadêmica, mas existem cursos aqui disponíveis no Brasil que podem ajudar nisso, né? A formação profissional. Então aí, Fabiano, o que você tem a dizer? Bem lembrado, Marcelo. Antigamente, um profissional, para chegar no nível de maturidade desejado para operar um data center, ele era desenvolvido no dia a dia, né? Então, demoraria ali de 5 a 10 anos, dependendo da capacidade do profissional, para que ele tivesse o conhecimento mínimo desejado para desempenhar suas atribuições. Nos últimos 10 anos, nós vimos aí entrar grandes empresas, players, nesse segmento de formação, né, de profissionais. Dentre elas, nós temos a Data Center Dynamics, né, da qual aqui nós somos instrutores, e onde nós pudemos aí encurtar esse tempo, né? Então, profissionais que desejavam se certificar e conhecer, e eu pude encaminhar diversos colegas e amigos aí nesse segmento, com 2, 3 anos, um profissional aí já estava com um grau de maturidade bastante alto, participando dos treinamentos que a DCD proporcionou. É lógico que existem hoje no mercado, surgiram diversos outros players, né? A DCD foi uma das pioneiras no Brasil, né? Mas hoje existem diversos outros players, inclusive aqui o Eduardo aí tem um MBA aí, que ele é aí o coordenador, com MBA em Data Center, da qual também nós somos aí parceiros como professores também, que isso agrega demais, né, qualifica o nosso segmento. Eu entendo que é somente trazendo conhecimento, trazendo formação, e não somente aí hard skills, né, mas também soft skills, que é extremamente necessário para o perfil do profissional que nós desejamos. Eu comento que, dependendo da posição e da importância do profissional, eu fico muito mais atento até com os testes psicológicos do que dos testes técnicos, porque a parte técnica a gente ensina no dia a dia, né? Mas o que eu preciso é que naqueles 5 minutos de crise o profissional não trave, que ele reaja, que ele esteja condicionado a fazer o que tem que ser feito, né? Ele tem que operar, ele tem que estar pronto para fazer as manobras, as intervenções necessárias, porque enquanto ali está acontecendo aquele evento, infelizmente eu já presenciei colegas congelarem, colegas não saberem o que fazer, alguns até vivenciarem situações assim constrangedoras. Então, para mim, o que nós precisamos não é somente habilidade técnica em saber fazer, né? Você tem que saber fazer dentro do tempo mínimo necessário, porque se um site tiver em descarga de bateria, você tem 10 minutos em descarga, é 10 minutos que você tem para reverter aquele cenário, né? Então, no dia, se eu tivesse 11 minutos, eu teria resolvido. Você não tem 11 minutos, você tem os 10. E é nesses 10 que você tem que fazer. Então, eu sempre investi muito nos meus times no condicionamento técnico. O que é o condicionamento técnico? O profissional, ele não só sabe fazer, mas ele faz com tanta segurança e com tanta certeza que ele não precisa consultar manual, ele não precisa ligar para o chefe, ele simplesmente faz, né? E como é que a gente consegue atingir esse nível de maturidade? Treinando, reciclando, né? É como um corredor de uma maratona de 100 metros, né? Então, não basta você correr 100 metros, nós três aqui conseguimos correr, não conseguimos?
né? Mas o profissional, ele corre abaixo de 10 segundos. Eu, com certeza, vou fazer bem acima desses 10 segundos, né? Mas o que eu tenho é 10 segundos. Para mim poder ganhar é 10 segundos. Né? Então, esse treinamento, esse condicionamento para que o profissional, no momento da crise, ele reaja com a devida atenção, passa, sim, por um treinamento e uma análise aí psicológica, capacitações aí, condicionamentos, para que nós tenhamos sucesso e evitemos aí eventuais paradas. É importante que você comentou, né? 10 minutos, né? Se realmente acabou a energia da concessionária, entrou em bateria, você tem 10 minutos de bateria, em tese o gerador em menos de 1 minuto está no ar, né? Mas em tese. E se não entrar? Como é que você vai em 10 minutos resolver o problema? Aliás, não é resolver em 10 minutos, você primeiro tem que detectar que aconteceu isso, né? Sim, sim. Por isso você tem a operação 24/7. Por lei de Murphy, vai acontecer isso à noite, fim de semana, né? Então você tem que detectar que o gerador não entrou e aí você chegar no local, resolver o problema antes dos 10 minutos. Né? Então realmente precisa de um treinamento para você ter condicionado a saber o que fazer. Né? E como é que a gente detecta que a pessoa precisa de um treinamento? Como é que você sabe no seu site as pessoas que você precisa, os skills necessários, se você tem que reciclar uma pessoa, porque o curso não dura para sempre, né? O Fabiano é professor do curso de Operations, né, do DC Pro, e ele tem uma validade, né? Porque você tem um curso e depois de 3, 4, 5 anos tudo mudou na tecnologia, né? Como é que se detecta isso? Você, como o Eduardo falou, tem uma gestão de RH que vai ficar em cima dessa grade curricular da sua equipe para saber que cursos estão vencendo, que cursos são necessários na área elétrica, na área mecânica, na área de TI, na área de cabeamento, de incêndio. Como é que funciona isso? Tem alguma metodologia para isso? Bom, eu particularmente gosto de automatizar as coisas, né? Ter meus processos automatizados, cadastrados. Eu não gosto de gastar a minha mente com rotina, com dados que podem ser gravados, né? Então, uma boa gestão, uma boa governança, realmente tem conhecimentos aí, principalmente algumas certificações, elas têm validade, elas precisam ser monitoradas. Você tem aí hoje softwares de gestão de documentos que podem te trazer um alarme, né, um aviso de que aquele curso está para vencer e para ser reciclado. Independente desses cursos mais robustos, né, de qualificação da qual nós estamos falando, eu falo até mesmo de atividades de manobras específicas de um site, né? Então, tem manobras que ela é altamente crítica. Se o nosso operador ele falhar, o impacto é altíssimo. Então, se ele não tem oportunidade de cometer qualquer tipo de equívoco, essa manobra tem que ser reciclada com uma periodicidade curta. Né? Então, eu pratico, dependendo do impacto, cada 4 meses. Cada 4 meses, cursos rápidos, reciclagem de, às vezes, 20 minutos, 15 minutos que seja, é o suficiente para que aquele profissional ele seja qualificado. E é importante dizer que nós falamos aí no início de operação 24/7, né? Onde nós temos aí, normalmente, 4 turnos para que a gente entregue essa continuidade. E os 4 turnos têm que ter um nível de conhecimento, de qualidade mínimo para entregar. Eu não posso ficar confiando que se a falha acontecer no turno do João, eu tenho segurança que o cara vai resolver, mas se cair no do Zezinho, não sei se ele vai responder. Isso nós não podemos ter. Nosso planejamento tem que ser baseado em processos e não em pessoas, né? Então, nós temos que qualificar o time de maneira que todos estejam dentro do nível esperado. E muitas vezes você instalou um equipamento novo no site, né? Instalou uma UPS nova no site, você dá o treinamento para aquele profissional e o turno dele, por exemplo, é um turno diurno, onde as manutenções às vezes acontecem às vezes no contraturno, e ele nunca tem oportunidade de acompanhar uma outra manobra. Às vezes o cara fica 5 anos sem ter contato com aquela operação daquele equipamento. Como que nós vamos desejar que aquele profissional responda de forma condicionada
se eu dei um treinamento que faz 5 anos e ele não repetiu, ele não treinou. Então, para mim, isso é uma falha de gestão. Isso não é falha do operador, se ele vier a falar. Porque os gestores que têm que prever essa situação, que têm que prover os recursos, as condições necessárias para que o técnico que está lá na ponta, ele responda com a devida, com o devido conhecimento e com a devida tempestividade que a operação necessita. Então, acho que isso é bem importante ser ponderado aí quando nós falamos aí de qualificação do profissional. E até para complementar, né, Marcelo, acho que qualquer investimento em treinamento e qualificação tem que ser tratado como um programa e não como um plano, né? Um programa, ele vai acompanhar a vida útil da sua infraestrutura. Então, se a operação é 24/7, é o que o Fabiano colocou, o profissional, todo procedimento, toda manobra conhecida desse data center, seja ela uma manobra, um procedimento padrão ou emergencial, ele tem que ser documentado, ele tem que ser divulgado para toda a equipe e ele tem que ser praticado, né? Então, isso é o básico para você garantir que a sua equipe tem total conhecimento da sua infraestrutura, né? E os treinamentos, existem treinamentos externos, treinamentos internos, né? Você tem que montar um programa avaliando a posição de cada um dos membros da sua equipe, quais são os requisitos para aquele posto, né? Quais são os conhecimentos básicos que esse profissional precisa ter, quais são os conhecimentos práticos, né, em termos de manobra que ele vai executar dentro do seu data center. Para isso, ele tem que praticar, tem que estar preparado. Pode ser um procedimento emergencial que você não quer utilizar nunca. Mas se ele já é conhecido, você tem que documentá-lo, você tem que divulgá-lo, tem que praticá-lo, porque no dia que ocorrer, é o que o Fabiano falou, são questões de minutos, né? Muitas vezes, que você tem para identificar, isolar, né, uma possível falha e retomar as condições normais de operação do seu data center. Se esse profissional, seja num feriado, num turno da madrugada, ele não tiver esse conhecimento, não só teórico, mas prático, né, ele não vai ser capaz de executar essa manobra, né? Então, para qualquer manobra, para qualquer procedimento conhecido, né, você precisa ter esse cuidado com a documentação, com a divulgação e com a prática, né? E prática envolve treinamento, né, em campo, né, para que esse profissional possa executar as suas atividades de acordo com as suas atribuições, né? E essas atribuições da equipe, elas estão atreladas à complexidade do seu data center, né? Então, de acordo com a complexidade da sua infraestrutura, né, existem boas práticas, existem as informações dos fabricantes dos principais componentes da sua infraestrutura, as rotinas de manutenção, né, que devem ser seguidas. A partir dessas informações, você vai ter o número de horas necessárias, né, para cobrir toda a sua infraestrutura por disciplina. E a partir de então, você necessita de uma equipe 24/7, você vai escalar, né, entre aspas, aí, a sua equipe, né, visando cobrir, sempre tendo em mente que é uma operação 24/7, né. Logicamente, no horário comercial, é comum que você tenha uma equipe mais robusta, mas que nenhum dos turnos esteja descoberto, né, principalmente em relação à operação, né, que em todos os turnos você tem a quantidade mínima de profissionais com a qualificação necessária para executar qualquer manobra prevista na sua infraestrutura, tá? E vocês, então, estavam falando de treinamentos, né, e acabou surgindo um elemento novo aí, tão importante quanto, que é o procedimento, né? Então, inclusive, vocês fazem treinamentos internos nos procedimentos aí. Então, me fala um pouquinho dos procedimentos. Quer dizer que você tem por escrito os principais procedimentos do data center, seja os procedimentos padrões, os procedimentos de emergência e outros tipos de procedimento. Isso fica disponível para o profissional em uma biblioteca, fica disponível no site. Como é que funciona isso? Esses procedimentos são reescritos periodicamente, revistos periodicamente? Como é que é isso? Bom, na gestão de data center, nós temos aí uma diversidade bastante grande de processos, né, de boas práticas de mercados. Nós temos aí os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão, onde todas as manobras são documentadas. Elas, normalmente, esses POPs, a qualidade desse POP depende muito da maturidade do data center, e eu digo sempre que o importante, ainda que seja um checklist simples, nós precisamos ter esse POP dentro do seu site, né? Muitas pessoas querem começar
tendo aquele POP bem elaborado, com fotos, com uma série de botõezinhos, todo mapeado, mas o mais importante é ter a abrangência, você ter toda a documentação, todos os passos ali estruturados, a maioria das manobras bem estruturadas, e, eventualmente, quando vai amadurecendo, você pode aprimorando o seu procedimento. E temos aí procedimentos de manutenção anual, né? Nós temos aí os procedimentos preventivos, procedimentos de atendimento emergencial, plano de atendimento e comunicação, plano de contingência, né? Então, embora todas essas situações não sejam desejadas, mas todos os cenários possíveis de crise que possam impactar a nossa operação, eles têm que ser mapeados, né? Precisa ter uma estratégia, né, de combate, né, e precisa ser simulado tudo isso, né? Tem normalmente isso, dependendo do segmento do data center, inclusive tem auditorias externas para que garanta que existe um plano, né, de contingência, inclusive para quem tinha essas documentações aí bem estruturadas, durante a pandemia, era um cenário não previsto, pelo menos nos data centers que eu operava, mas como nós já tínhamos a cultura do plano de contingência, em pouco tempo, diria que em um dia, nós adequamos nosso plano de contingência para o que se tinha de informação até o momento. É lógico que, à medida que nós fomos tendo mais conhecimento do contexto da pandemia, nós fomos aprimorando, mas foi o suficiente o que nós tínhamos de informação para evitar qualquer situação que pudesse trazer um risco à indisponibilidade do nosso site. Então, a parte documental, processual, ela é extremamente necessária, e eu digo que, na minha experiência, mais do que ter o documento, é importante que eles estejam sempre atualizados, né? Porque tem muitos sites, você entra, a documentação, tem muita documentação, tem manual, isso está disponível amplamente no site, mas a versão está equivocada, ou a versão não foi provavelmente validada, e para isso eu recorro sempre a uma estrutura de auditorias internas, com equipe internas mesmo, suportada por um padrão, né, suportado por um standard, onde você tem tudo isso organizado dentro de um processo, e periodicamente esses documentos são auditados, verificados, para que se garanta a fidelidade daquele documentação em relação à sua instalação, quer dizer, o as-built real ali da sua instalação. É muito importante nós estarmos atentos quanto a isso. Você comentou de riscos, né? A gente está acostumado a pensar que TI, internet, vai envolver software, hardware de TI, e poucas pessoas, principalmente usuários, né, sabem que tem toda essa parafernália elétrica, mecânica, incêndio, arquitetônica, segurança por trás de tudo isso. E aí, quando a gente fala em riscos na operação disso, puxa, mas risco na hora de operar um software, né? Tem risco na operação? Vocês fazem avaliação de riscos, EPIs, planos de comunicação, uma série de coisas na operação também? Isso existe? Sem dúvida, né? Acho que o maior avanço que a gente teve nos últimos anos, né? Os profissionais de facilities, né? Nossa origem aqui, principalmente mim e do Fabiano, né? Somos profissionais de facilities, de infraestrutura física, foi a aproximação com a área de TI, né? Porque a gente precisa, no ambiente de data center, né? O profissional de TI, o serviço de TI, é o nosso principal cliente, né? A gente tem que atender, tem que garantir a disponibilidade do serviço de TI que está hospedado no data center, afinal, esse é o negócio da empresa, né? E é extremamente importante que a gente tenha conhecimento, né, do impacto de qualquer manobra de operação na infraestrutura física para o serviço de TI, e vice-versa, né? O pessoal de TI também precisa compreender que não pode chegar do dia para a noite com 10 novos servidores, chegar para o profissional de facilities e pedir para instalar. A gente até vai conseguir, né, na maioria das vezes, mas não vai ser da melhor forma, né? Importante ter essa integração,
o conhecimento de ambas as áreas em relação ao impacto que uma pode causar na outra. Assim, por exemplo, uma simples manobra, né, um teste do seu sistema de geração de energia de emergência. Ela tem um risco envolvido. Então, hoje o profissional de facilities, ele faz gerenciamento de risco de todas as suas manobras, né? É extremamente importante. O teste de gerador, ele é importante? Ele é extremamente importante, porque é o que nós colocamos aqui. A principal fonte de energia é a concessionária de energia, e nós não temos domínio, né, sobre as condições de operação dessa concessionária. Então, a concessionária, ela vai falhar, ela vai faltar, né, e num momento totalmente imprevisível, né. Então, a gente precisa fazer o teste de sistema de geração de energia de emergência. Por quê? Para garantir que no momento que ele for necessário, ele vai atuar da maneira adequada e vai sustentar seu data center. Muitos proprietários de data center, principalmente no passado, mas ainda hoje, né, não realizam teste de geração, né, teste do sistema de geração de energia. Né? Muitos não têm banco de carga, então o teste teria que ser a quente, né, e é o ideal se fazer quando você tem uma topologia preparada, uma equipe preparada, que o teste seja feito com a carga real, para de fato você avaliar todas as condições de operação. Mas muitos proprietários ainda têm receio. Por quê? Porque tem um risco envolvido. Você vai fazer um teste de geração de energia. Se seu sistema UPS, durante a transferência, né, entre concessionária e geradores, você, nos data centers atuais, leva em torno de menos de 1 minuto. Né? O gerador está pré-aquecido, né? Sistema operando adequadamente, em questões de segundos, ali, entre 30 e 45 segundos, o seu gerador vai assumir o data center. Só que durante esse período, quem sustenta a sua carga crítica de TI é o sistema UPS. E o sistema UPS tem um componente que são os acumuladores de energia. Né? O mais comumente utilizado são os bancos de baterias, né? Mas você pode ter flywheel, por exemplo, né? E são componentes que são passíveis, né, de falhas, sim. Mas se você tem uma topologia com componentes redundantes, com caminhos de distribuição alternativos, este teste ele é feito sob condições controladas, onde qualquer evento, qualquer falha, qualquer imprevisto que ocorra, você tem condições de retomar a condição normal, né? Mas se você não assume esse risco de testar numa condição controlada, no momento de emergência, no momento de uma falta de longa duração da concessionária, durante a madrugada, onde você tem sua equipe de operação reduzida, pode ser que você não consiga, não tenha tempo hábil, né, para retomar as condições de operação e seu data center vai ficar indisponível. Então, o gerenciamento de riscos, ele é extremamente importante. O risco de você realizar um teste do seu sistema de geração de energia existe, qualquer manobra no data center tem um risco envolvido, ele existe sim, mas nesse exemplo que eu citei, o risco do teste em uma condição controlada, ele é muito menor, né, do que o risco de uma falha do turno da madrugada, por exemplo, onde você vai estar com a equipe reduzida e provavelmente não terá tempo hábil para identificar, isolar e retomar a condição normal, né? Então, é uma atividade, principalmente para os gestores, né, de infraestrutura, é uma atividade diária, né? Fazer a avaliação, fazer o filtro. E quando você traz isso para o mundo de TI, né, o pessoal muitas vezes é leigo em relação à infraestrutura física. Então, o gerente do data center, o gerente de TI fala, não, você não vai testar nunca o gerador sexta-feira, 3 horas da tarde. Porque se tiver um problema, vai derrubar meu data center. Então, você precisa explicar, né, para o gerente do data center, né, nós, como profissionais de facilities, qual é o risco envolvido. Existe, sim, né? A gente não pode ser leviano e falar, não vai cair, não existe risco nenhum. Existe, mas esse risco, ele é mitigado, ele é realizado em condições controladas, né? E ele vai nos ajudar a garantir a alta disponibilidade de serviço de TI através da confiabilidade dessa infraestrutura. Então, o gerenciamento de riscos hoje é extremamente importante e é uma disciplina que o gestor de infraestrutura precisa desenvolver. Eu acho que hoje os principais pontos, né, um gestor, um gerente de infraestrutura precisa desenvolver gerenciamento de recurso humano, né, toda essa parte que envolve recursos humanos, a parte de treinamento, qualificação, a gestão do dia a dia, como lidar com uma equipe de alto desempenho, e a parte de gerenciamento de riscos. Ambiente de missão crítica, toda manobra tem risco, né? Você precisa quantificá-los e mitigá-los, né, na medida do possível. Tá. Antes de continuar o debate, queria dar alguns recadinhos aqui para não passar em branco. Tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui no chat que eu não estou colocando aqui para deixar para o final,
tá? É porque não está se encaixando exatamente no tema que a gente está no momento, então estou deixando para o final, mas não estão esquecidas, tá? Outra vou colocar aqui na tela um link, está lá no chat, quem quiser saber informações das próximas turmas dos cursos DC Professional, tá nesse link aí, tá? Acessem lá, tem datas, valores, formas de inscrição, tá lá no chat e vai ficar também na descrição do vídeo gravado que vai ficar aqui, tá? Outra coisa, eu vou colocar aqui, o que eu acho bastante pertinente, não sei se foi o Eduardo ou o Fabiano comentou, né, sobre a concessionária está fora do escopo nosso, né, é a nossa fonte de energia principal, mas não é seu, né, e vou colocar aqui chamar um pedacinho da oração da serenidade, né, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, é sabedoria para discernir uma de outra, né? Então, o que está dentro da minha instalação, eu posso mudar, né? Então, o gerador, o no-break e tudo aquilo que está lá dentro, eu posso e devo interferir e ter treinamento e procedimento. Agora, o que eu não posso mudar? A concessionária elétrica, eu não posso mudar a operadora de telecomunicações, então eu vou mitigar isso tudo da maneira possível, né? Escolhendo um local melhor, treinando minha equipe, fazendo procedimentos, planos de manutenção, né? Eu acho que isso se encaixa um pouquinho. E o Fabiano, sei que vai querer complementar, mas eu já deixo a pergunta aqui. Tem softwares que ajudam a gente a fazer isso? DCIM, CMMS e outros tipos de software? Sim. Bom, gerenciamento de riscos, eu sou suspeito, que é uma matéria que eu amo, né? Quem anda comigo sabe disso. E eu tive aí o grande prazer de gerenciar um dos maiores data centers de um grande banco no país por quase 10 anos. E consegui, graças a Deus, passar esses 10 anos sem uma indisponibilidade nesse site. E se me perguntarem, Fabiano, qual que é a receita do sucesso? Como que você conseguiu manter um site tão complexo, com tanta mudança, né, com tanta dia a dia ali intenso? Eu te diria foi através de um bom gerenciamento de riscos. É importante você ter toda essa parte de uma boa instalação, equipamentos confiáveis, você ter um bom projeto, ter uma boa topologia, mas é um bom gerenciamento de riscos que consegue trazer para a mão do gestor as informações daquilo que eventualmente não está funcionando como deveria. Então, todo e qualquer gap que estiver na sua gestão, um bom gerenciamento de risco, ele traz para a sua mesa para você tomar uma decisão assertiva. Nós vimos aí nos últimos anos, data center com topologia Tier 4 tendo resultados de Tier 2 e data centers Tier 2 tendo resultado de Tier 4 com alta disponibilidade. Por que isso? É a gestão, como ele conseguiu fazer com que a sua equipe estivesse dentro desse grau de maturidade. E eu diria que nessa gestão de riscos, nós sempre trabalhamos colocando todas as atividades, todas as intervenções que vão ser feitas no site, elas devem ser analisadas previamente, se possível, 15 dias de antecedência, vir para um comitê de especialistas analisar todas as nuances que envolvem aquela atividade, seja uma manutenção preventiva, seja uma obra, seja uma manobra, seja qualquer intervenção que vá fazer no seu site, o ideal é que isso passe pelo crivo de especialistas que possam criticar, que vão colocar à mesa a sua experiência, avaliar esse risco, quantificar o risco, né? Porque falar o risco é alto. Alto quanto? Alto é relativo, né? Então, existem ferramentas de avaliação de risco, onde você traz isso tira da subjetividade e traz para a objetividade, onde você dá uma proporção para o gestor, para o tomador de decisão. Olha, 60% de probabilidade de risco. Poxa, já tem uma grandeza, né? Eu já começo a ter, poxa, mas 60% de risco para eu fazer essa atividade é muito risco, né? Mas eu falo, cara, se você não fizer essa intervenção, é 100% do seu site cair. Então, a decisão de tomar o risco de 60%, às vezes só está na informação de eu dizer para ele, se você não fizer,
seu site vai cair, é uma só questão de mais tempo, né? Então, essa avaliação, essa informação para o gestor é o que ele precisa ter uma informação objetiva, analisada com cuidado, compatibilizado, né? Às vezes tem atividades no data center que é de baixo risco, mas quando você soma ela e faz ela no mesmo dia, no mesmo ambiente, duas atividades de baixo risco pode se tornar uma atividade de alto risco, uma obra com uma manutenção no mesmo ambiente, né? Cai um resíduo dentro de um equipamento, né? Às vezes uma limalha de ferro que cai dentro do equipamento eletrônico vai queimar e vai explodir um equipamento, né? E isso nós temos que tomar muito cuidado. Isso é mais comum do que a gente tem conhecimento. Então é importante a gerenciamento do risco. Ela é uma matéria que eu diria que poucos sites utilizam com a profundidade que deveriam. Isso eu falo porque eu faço enquete nos meus cursos, nos treinamentos, e eu não tenho encontrado isso como uma boa prática, pelo menos daqueles alunos que passaram por mim até então. Vários outros que após o curso começaram a praticar, né? E eu tenho certeza que isso traz uma maturidade bastante grande, resultados por experiência própria. E só respondendo a última pergunta que você fez, Marcelo, software. Eu tive a oportunidade, junto com uma equipe de laboratório de inovação, desenvolver um software chamado RIMAN, Risk Management, com foco em gerenciamento de riscos. Esse software é o software proprietário da empresa anterior da qual eu estava, mas é um software que traz esse know-how, esse conhecimento todo. Eu não sei dizer como está hoje, mas existe sim software específico para isso hoje em dia. Bacana. Só complementando um pouquinho, você estava falando de atividades de baixo risco, né? Você imagina um data center 2N, né, dual bus, onde você faz duas atividades de baixo risco, uma em cada lado ao mesmo tempo, né? Uma no bus A, outra no B. Não vai dar certo isso, né? Não. A gente está chegando já ao final, já vai dar 1 hora. Eu queria colocar mais uma pergunta só aqui para o painel, e aí já ir para as perguntas do pessoal que estão aguardando aqui, né? Essa última é a seguinte: a gente viu que uma operação não muito bem executada pode derrubar ou causar um downtime no data center, mas uma operação também não muito boa pode afetar a eficiência energética, ou seja, não vai cair o data center, mas ele vai custar mais, ele vai gastar mais energia. Será que dentro dos procedimentos de operação tem algo a fazer para reduzir custo? Por exemplo, no procedimento de tirar um servidor, colocar um blank panel, um painel cego ali, isso existe? Sim, sem dúvida. A parte de operação, ela tem que estar totalmente integrada, né, com a área de TI, né? Então, qualquer movimentação, né, na sua sala de servidores, que é onde está a maior concentração de carga, né, dentro do data center, tem que ser devidamente alinhada entre facilities e TI. Às vezes você tem um ótimo projeto, né, projeto certificado, não só em termos de topologia, mas também em termos de eficiência energética, né? Existem certificações específicas, né, para avaliar o nível de eficiência energética do seu data center. Então você tem um projeto certificado, mas o data center, a infraestrutura física, ela tem uma vida útil aí entre 10 e 25 anos, na maioria das vezes, depende do proprietário, da característica do negócio, mas a gente está falando de uma vida útil superior a 10 anos, né? Enquanto que o ciclo de vida dos equipamentos de TI são cada vez menores, né? O pessoal, a cada 2, 3 anos aí, troca todo o parque de TI. Então, você tem um ótimo projeto, corredores confinados, set points bem definidos, zonas, né, de equipamentos divididas por faixa de operação, né, faixa de temperatura de operação desses equipamentos, e ao longo dos anos, se você não fizer uma gestão correta, né, você perde tudo isso. Se há uma troca de servidores, né, e você não repõe os painéis cegos, né, você está criando ali uma fuga do ar frio, né, necessário para resfriar para o corredor quente, vice-versa, você está diminuindo a eficiência do seu sistema de climatização. E é no sistema de climatização onde se encontra hoje a maior oportunidade de melhoria de eficiência energética, né? A gente fala eficiência energética, fica muito ligada à parte elétrica, sistema PS, geradores, iluminação. Sim, existem oportunidades de melhoria nesses subsistemas, mas a maior
oportunidade de melhoria no sistema de climatização. E sistema de climatização trata de algo que é extremamente complexo, que é o fluxo de ar, né? Quem trabalha, já teve a oportunidade de acompanhar estudos de fluxo de ar em data center, sabe o quanto isso é complexo e é específico para aquele momento, para aquela característica do seu ambiente. Então, se você modifica a característica do seu ambiente crítico, é necessário fazer uma reavaliação desse ambiente para garantir as melhores condições de operação. E, além disso, os parâmetros de configuração, né? Os parâmetros de configuração, eles devem evoluir conforme os requisitos dos equipamentos de TI, eles melhoram, né? E aí a parte de temperatura é o que melhor ilustra, né? Há 10, 15 anos atrás, você entrava no data center, era, na verdade, uma câmara fria, né? Parecia que você estava entrando numa câmara fria de açougue, né? Extremamente gelada, a sala inteira gelada, né? Hoje, né, com o avanço dos requisitos de eficiência energética, você tem faixas de operação ampliadas, né? E você precisa trabalhar com isso, você não precisa ter a sua sala inteira gelada, né? Então, a operação é importante para definir, né, os requisitos de climatização adequados para cada tipo de equipamento, para cada zona, né, de equipamentos que você tem no seu data center, segregar por zonas, né? Você tem requisitos distintos, né, de equipamentos de armazenamento, para equipamentos de processamento, para equipamentos de comunicação. Então, é importante que eles estejam segregados, se não em ambientes distintos, que muitas vezes não é possível, principalmente em data centers de pequeno e médio porte, né? Muitas vezes compartilham o mesmo ambiente, né? Processamento, armazenamento e comunicação, mas que eles estejam em zonas segregadas. E que qualquer movimentação durante a vida útil desse data center, dessa infraestrutura de equipamentos de TI, a equipe de operação de facilities possa acompanhar para poder fazer a melhor avaliação e parametrizar, né, toda a sua infraestrutura de acordo com esses novos requisitos, porque senão você vai passar a atuar de uma maneira ineficiente. Aí, atuando de uma maneira ineficiente, seu data center, ao longo da vida útil, ele deixa de ser sustentável. E é tudo aquilo que a gente não quer como profissional de missão crítica, né? Que o nosso proprietário entenda que a nossa infraestrutura deixou de ser sustentável. Por quê? Se a gente deixar de ser sustentável como infraestrutura física, ele vai buscar no mercado os grandes proprietários de data center, né? E aí a gente deixa de ser necessário para aquele proprietário, né? Então, o trabalho do gestor, da equipe de manutenção e operação de facilities é garantir a sustentabilidade operacional dessa infraestrutura ao longo de toda a sua vida útil, né? Então, é muito importante esse acompanhamento. Antes do Fabiano complementar, só queria dar um recadinho aqui. O próprio DC Professional tem um curso específico que fala bastante sobre a eficiência energética, que é o Energy Pro, né? Então está lá naquele link que a gente colocou, e até o grupo DCD tem uma certificação chamada SEDA, que o Fabiano e o Eduardo conhecem bem, que estatua especificamente de eficiência energética, né? Eu coloquei o link aí para vocês terem mais informações. Diga, Fabiano. É importante dizer que os primeiros data centers, os projetos privilegiavam a confiabilidade, né? E com o avanço e com a competitividade, os altos custos, a questão de sustentabilidade, não só operacional, mas ambiental, introduziu-se a questão da eficiência energética, né, aos sites. E tem uma brincadeira que eu faço que pior do que não ter equipamentos eficientes é você ter e não saber utilizar, né? Tem muitas pessoas que têm equipamentos fantásticos embarcados na sua instalação data center, mas ele não sabe parametrizar, ele não sabe otimizar, ou às vezes ele tem a oportunidade de fazer ali uma atualização tecnológica e não o faz, né? E porque esses equipamentos, a vida útil de alguns componentes é 5 anos, você tem que fazer o retrofit daquele equipamento, e muitos às vezes perdem a oportunidade por desconhecimento e fica quebrando, e ele pode oportunizar aquele momento para fazer o retrofit e ganhar eficiência. Então ele ganha confiabilidade e ganha eficiência energética numa única ação, né? E eu, assim, sempre me dando até a permissão, Marcelo, uma das razões da Vertiv ter decidido se posicionar também como um player de operações é porque a gente percebeu que existe um gap no mercado onde nós, como provedores, como profundos conhecedores de produtos e equipamentos que suportam essas infraestruturas,
nós temos condições de entregar esse nível de qualidade, de eficiência, de extrair o melhor do que os nossos equipamentos podem entregar. Então, nós estamos estudando cautelosamente todos os casos, né? Nós estamos, preferencialmente, sites onde o parque de equipamentos ele primariamente VERT, ou tem uma proporção grande VERT, são aonde nós estamos atuando, nós estamos estudando, porque nós entendemos que a gente pode agregar mais, trazer confiabilidade e fazer com que esses sites aí se tornem sites eficientes e seguros. Muito bom. Depois, se tiver mais informações sobre esse serviço, se até quiser compartilhar com todo mundo aqui, então a gente pode até deixar links aí na versão gravada ou até bolar outras lives aí para isso. Com certeza. Obrigado. Legal. Bom, chegamos aí ao fim da nossa pauta. Vamos às perguntas que ficaram pendentes aqui. Deixa eu achar aqui onde está. Aqui, temos uma pergunta. A tecnologia em nuvem contribui para o desenvolvimento da vacina? Acelerou o processo? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Por conta dos avanços que foram realizados, a velocidade de processamento, a disponibilidade dos dados, né? A facilidade de disponibilizar esses dados para consulta, para comparação, né? Então, tudo que envolve tecnologia, né? Hoje, é muito comum falar que está na nuvem, né? Lógico que cada laboratório, nas suas fases iniciais ali, tem a questão da propriedade intelectual, tudo, né? Mas existe um consórcio que vem desenvolvendo vacinas, né? De maneira com foco na distribuição internacional, né? Dessas vacinas, e sem sombra de dúvidas, né? Se você tem um ambiente onde você consegue compartilhar essas informações de maneira globalizada, né? Você consegue acelerar o desenvolvimento, né? Imagine isso há 30, 40 anos atrás, né? Como seria difícil, né? O pessoal da Europa, da Ásia, da América, África, Oceania, né? Hoje em dia, na nuvem, está todo mundo conectado, então você acelera o desenvolvimento de qualquer nova tecnologia, uma nova vacina, né? Lógico que na fase inicial, né, você tem lá a propriedade intelectual de cada laboratório, né? O pessoal é um mercado, a gente não pode esquecer, né? Cada um vai defender ali, mas ações que são internacionais, né, o consórcio internacional, eles utilizam, sem sombra de dúvidas, esse ambiente da nuvem para poder compartilhar informações e dados para acelerar esse desenvolvimento. Só complementando, Marcelo, na verdade, esses estudos, aí, seja da vacina ou até mesmo de outros estudos que aplicam na questão da saúde, hoje eles são suportados por modelos matemáticos, né? E esses modelos matemáticos, eles são rodados em equipamentos de alto desempenho. Então, quanto mais poder de processamento o data center tiver, os resultados dos quais que foram gerados ou por aprimoramento do modelo, ou até mesmo para trazer os resultados, isso impacta na celeridade das decisões ou do encontrar a solução da qual se deseja, né? Então, com certeza, a capacidade, a tecnologia que se tem hoje, ela com certeza nos permitiu construir aí essas vacinas aí no período recorde, né? Porque se nós fôssemos contar com a capacidade de processamento que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás, eu não acredito que a solução tivesse saído nesse curto espaço de tempo, porque todos os nossos cientistas, pesquisadores, seja nossos ou de outros países, tudo isso é suportado por computação e os data centers e, como colocou aí, também os data centers em nuvem. É importante lembrar, né, que a internet foi criada para isso, né, para troca de informações científicas, né, lá nos anos 80, 90, né, e eu me lembro que um dos primeiros projetos colaborativos do mundo, se não o primeiro, surgiu, foi na virada do século, de 99, 2000, eu fiz parte dele até, que é o programa SETI at Home. Não sei se já ouviram falar, o programa SETI era um
Search for Extraterrestrial Intelligence. Era um grupo lá sem fins lucrativos de astrônomos que queria procurar se existia extraterrestre, então eles ficavam ouvindo um dos radiotelescópios maiores que tinha, acho que era o de Arecibo, e vinha pedaço de informações em rádio, eles tinham que decodificar aquilo para ver se tinha padrões de comunicação não aleatórios e precisava de muito poder computacional para a época, e eles não tinham recursos financeiros para isso. O que eles fizeram? Eles desenvolveram um softwarezinho que você rodava no seu desktop em casa e você instalava ele como papel de parede. Você deixava 2 minutinhos ali o computador sem fazer nada, entrava como papel de parede, e aí nesse momento ele entrava e usava o processador da sua máquina para pegar dados pela internet e decodificar e depois enviar para o base de dados SET. Então milhões de pessoas ao redor do mundo instalaram esse sisteminha em casa, eu inclusive, né? E aí ficava de bobeira meu computador, eu recebia pela internet um pacotinho e ficava. Enquanto eu não estava usando o desktop, ficava usando a minha CPU ali para decodificar os pacotes e voltar para o SET. Esse foi considerado o primeiro projeto de computação em nuvem, aí não tinha esse nome, né, mas de computação colaborativa via internet. E hoje isso é possível com a internet, com os data centers em nuvem e supercomputadores, até computadores quânticos colocados à disposição aí mundialmente, né. Muito bom. Então, vamos a mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Como será no futuro a operação com uso de realidade aumentada, machine learning e IoT? Chegamos nesse nível ou já é uma realidade? A operação utilizando realidade aumentada. Já viram isso? Eu posso falar, isso já é uma realidade. Nós, aqui na Vertiv, inclusive, já fazemos aí manutenção de equipamentos com suporte da fábrica da Europa, dos Estados Unidos, com os especialistas e com nossos técnicos no Brasil usando realidade aumentada. Então isso hoje já é algo não só real, como já está criando volume. As aplicações que estão sendo utilizadas aí com a parte de inteligência artificial, realidade aumentada, machine learning, big data, nós estamos trazendo tudo isso que tem dentro do mundo de TI, né? Nós estamos trazendo isso para a área de facilities, a infraestrutura, trazendo todos esses benefícios para a gestão e ganhando tempo aí com uma série de situações aí que talvez demoraríamos dias por resolver. Às vezes, com poucas horas, você tem o melhor especialista do mundo no seu site, sem ter colocado o pé lá dentro. Essa parte, principalmente realidade aumentada, né, já é uma realidade na operação de data center, né? Principalmente nessa parte de treinamento, simulações, né? Você utilizar a realidade aumentada para que o técnico, né, em campo ali, ele possa acompanhar todos os procedimentos relacionados àquela manobra, né? Então, vários data centers de classe mundial espalhados aí pelos principais países aí, o pessoal já utiliza a realidade aumentada. Quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, IoT, acho que o principal desafio que nós temos é transformar esse volume de dados, né, em informação, né? Hoje temos dados de operação, de comissões de operação de todos os principais componentes da nossa infraestrutura, com essa evolução que tivemos tecnológica. Então, precisamos transformar esses dados em informação, agregar valor a esses dados. É o principal desafio, né? Tem algumas aplicações bem interessantes no que se refere à gestão do fluxo de ar, né, utilizando machine learning, inteligência artificial, né, para a gente quebrar a curva, né, o pessoal na climatização, o set point, até então, e vários data centers trabalham assim, né, trabalham em rampa, né, ele chega lá no set point e volta, chega no set point e volta. Com machine learning, inteligência artificial, você consegue tornar mais eficiente, porque esse software, ele vai identificar a característica de operação e não vai deixar chegar só na mudança de status, né? Ele torna isso mais constante, evita essas rampas, né? E torna cada vez mais eficiente. Então, é algo que tem uma aplicação prática já bem difundida em data center, né? Nessa parte de climatização, como falei, onde está a maior oportunidade de melhoria. Então, avanços tecnológicos nessa área de gestão do fluxo de ar estão ocorrendo numa velocidade um pouco maior do que em outros subsistemas, né? E a gente tem inteligência artificial aplicada até mesmo na parte de câmeras, né? Sistemas CFTV, né? Para você melhorar,
né, a vigilância, as condições de segurança física do seu data center, o momento e auxiliar a operação, né, utilizar esse sistema que está lá, que todo ambiente crítico ele deve ser monitorado, né. A mesma preocupação que se você tem com acesso à sua sala crítica, você tem que ter com acesso à sua sala de geradores, né, porque se tiver algum evento, né, não previsto, algum vandalismo, né, na sala de geradores, você coloca em risco toda a operação do seu data center. Então, você usa o sistema de CFTV para, no momento de um alerta, de um alarme, né, com inteligência artificial, ele focar nos principais componentes. Vai lá na QTA, na USCA, né, no gerador em si, né, para facilitar a equipe de operação, a atuação da sua equipe de operação, né. Então, já é uma realidade. Data centers, mais uma vez, de classe mundial já adotam, né, e com o passar dos tempos aí, vai chegar para médio, pequeno porte, sem sombra de dúvidas. Ok, tem mais algumas perguntas, vamos pegar mais uma ou duas só para a gente não estender demais. Célio Oliveira, como é feita a cópia e guarda de backup de software a serem recarregados em caso de emergência? É em nuvem, física ou outro? Isso aí vai depender do tipo de dado, do tipo de negócio, né? Nós temos aí dentro aí das tecnologias de armazenamento de dados, né, dependendo se é um dado que vai ser guardado, por exemplo, tem dados que são dados que precisam dentro da Previdência, que tem que estar guardado aí por 50 anos. Normalmente o armazenamento, do custo desse armazenamento desse dado, ele vai ser estocado aí em fitas, né, e não vai se ficar dentro aí de um HD, né, que custa muito caro você ter esse tipo de armazenamento. Então, depende muito do tipo do dado para que você escolha, né, o tipo de mídia que você vai estar utilizando para guardar essa informação. E assim, cada pergunta que vem aqui, Marcelo, hoje nós três aqui, se for pegar, a gente vai ficar horas falando, né, porque cada assunto ele tem oportunidade de explorar bastante, né? Então eu fico sendo aqui o mais objetivo possível para deixar espaço aí para todo mundo, para a gente explorar. Eu sei que tem bastante perguntas, né? Mas estou à disposição. Vou colocar só mais uma e daí a gente deixa aí os nossos e-mails, aí já deixei rolando, vou deixar também aqui no descritivo do vídeo para perguntas adicionais, senão a gente vai embora, né? Vou colocar mais uma aqui e a gente encerra. Danilo, vocês vislumbram um endurecimento da legislação referente ao uso de energia pelos grandes data centers? Com certeza. O último dado que eu tive acesso, né, final de 2018, fizeram um levantamento e os data centers foram responsáveis, né, pelo consumo de 1% de toda a energia do mundo, né? E a gente teve uma aceleração gigantesca nos 2 últimos anos, né? Então, esse número provavelmente aumentou. E por conta desse adensamento dos grandes data centers, né, cada vez mais os grandes proprietários concentram uma carga muito grande, há uma série de implicações ambientais, né, e energia, né, a principal fonte, né, ainda é o meio ambiente, então já há um grande endurecimento em relação às questões ambientais, que impactam, né, indiretamente, muitas vezes, mas já existem alguns impactos diretos, né, relacionados à utilização de energia pelo data center, né? Então, na União Europeia, principalmente, a gente tem o Código de Conduta da União Europeia em relação à eficiência energética dos data centers, né, que deve ser seguido. Tem o selo Energy Star, né, para os equipamentos de TI, né? No Brasil, você tem incentivo à utilização de fontes renováveis, né, para consumidores, né, que se enquadrem no mercado livre de energia, né? Então, a tendência, né, com o aumento, né, da quantidade de data centers, com esse maior adensamento, maior consumo de energia, é que ocorra um maior endurecimento com o passar dos anos. Eu só gostaria de complementar que a questão não somente a questão de volume, né, porque a gente sabe que cada vez mais há necessidade de ter novos data centers para suportar a tecnologia que o mundo está demandando, né? Então, cada vez esse mundo digital, né, que nós vivemos, essa era da transformação digital, aonde
tudo tá indo para o IoT, né? Então, onde todas as plataformas eles dependem, né, de processamento de dados, e o que suporta são os data centers. O grande desafio é fazer tudo isso com eficiência energética, né, com o menor consumo possível, né, com energias sustentáveis, e eu acho que esse é um bom desafio aí que nós teremos aí como gestores aí do segmento de data centers. Ok, então é isso. Acho que está na hora já, são 6h22, passamos um pouquinho na nossa hora, mas é um assunto que é bastante interessante e não tem fim. Provavelmente a gente vai fazer outras aí, pegar assuntos mais específicos, como eficiência energética, por exemplo, certificação de data centers, redundância em TIAs, tem muita coisa para falar aqui, né? Mas chegamos ao final. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, agradecer as pessoas que participaram, assistiram ao vivo, contribuíram com perguntas e comentários no chat. Lembrando que vai ficar uma versão gravada aqui ao vivo, né, vai ficar gravada, mas depois eu vou, daqui a alguns dias, liberar uma versão gravada, onde eu faço alguns cortezinhos, tiro algumas coisinhas, mas é basicamente a mesma coisa, e tem os dados de contato nossos lá, tá? Vou pedir para que o Eduardo e o Fabiano façam as suas considerações finais para a gente se despedir já. Eduardo, queria dar um recado final para o pessoal? Primeiramente, agradecer a você, Marcelo, Fabiano, né, por compartilharem esse momento aqui. Né, agradecer a todos que participaram. São muitas perguntas, né? O que o Fabiano falou, a gente que é dessa área, a gente fica entusiasmado aqui, a gente acaba prolongando em algumas respostas, porque é o nosso dia a dia, é o que a gente gosta, né? Meus contatos estão à disposição, caso tenham interesse, né, em tratar de algum assunto específico relacionado à gestão dessa infraestrutura física, né, dessa parte de facilities, ambiente de missão crítica, a parte de certificação, né, a gente também, ao longo dos últimos anos, teve essa possibilidade de acompanhar processos de modernização, certificação, não apenas certificação em termos de topologia, mas certificação em termos de eficiência energética, certificação profissional, né, da equipe responsável aí pela operação do data center, e agradecer a todos, né, contribuíram bastante aí com a nossa live aí, com as perguntas, com as participações, né, agradeço a todos aí. Bom, eu gostaria também de agradecer a oportunidade, Marcelo, Eduardo, aí, um grande prazer estar com você novamente aqui, trocando experiências, me senti bastante à vontade, né, dentro dessa live, compartilhando os assuntos que a gente vive no dia a dia. Como falei no início, eu sou realmente um grande entusiasta, né, do segmento, amo o que faço, né, e amo compartilhar, amo ensinar, principalmente quando a gente está convivendo aí com amigos, com colegas, vendo aí um mercado aí pujante, crescendo cada vez mais, e vendo as carências que existem, por mais que nós formemos profissionais qualificados, nós sempre percebemos que existem carências, né? Ainda a carência de profissionais, nosso segmento é tão grande, então nós falamos sobre a questão da demanda de energia, mas nós demandaremos de muitos profissionais, né? E isso demandará formação, e com certeza esse tipo de live ele pode aí suscitar e despertar para pessoas para virem para o nosso lado, para vir para o nosso time, para o nosso segmento aí de missão crítica. Muito obrigado. Bom, agradeço novamente aos convidados, a todos que ficaram com a gente até aqui, quase 6h30 da tarde. Eu vou deixar nas descrições dos nossos contatos algumas informações essas relevantes que comentamos ao longo aqui do vídeo. E mais uma vez, boa tarde a todos, bom descanso, até a próxima live, até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.